Olá, povo católico. Vamos falar de matrimônio e divorcismo, teoria divorcista, instituição matrimonial e tese sociológica. A Igreja combate o divórcio porque ele é um atentado contra a lei natural, social e religiosa, não só contra a lei natural, a lei social e religiosa. Embora o atentado não alcance diretamente os católicos formados, lógico. Esses últimos não se contentam com o contrato civil, falando aqui dos católicos formados, os bons católicos, né? os que lutam para aprender e colocar em prática o que aprendeu, que tem apenas efeitos civis, ou seja, esses católicos eles não se conformam, não se contentam apenas com o reconhecimento civil, mas recebem o sacramento do matrimônio. Ora, este sacramento é indissolúvel e não é alçada do poder civil, de modo que o católico considera sempre o casamento indissolúvel, qualquer que seja a atitude dos legisladores civis. Entretanto, é certo que o sacramento recebe do contrato civil uma nova segurança, um apoio, embora não tenha nada de comum com ele no terreno da religião. Um católico não pode contentar-se com o contrato civil, tem de casar-se perante a Deus. Sendo assim, o contrato civil exclusivo é apenas o casamento dos que não são católicos, das pessoas que não são católicas, até por uma questão de coerência, né? Para ela, basta ali o papel ali do fórum, do juiz, e para ela tá bom. Essa migalhazinha aí já satisfaz. Não levam em consideração o sacramento, não levam em consideração a Deus. E agora já tem até os que moram junto, né? Agora nem o próprio contrato civil, uma boa parte das pessoas querem mais, né? Só ir morar junto e acabou. Nada faz a instituição divina do sacramento, não fazem pouco caso disso. A Igreja deve, entretanto, combater o divórcio, como devem combater os homens honrados. Também os homens honrados devem combater esse mal, porque a Igreja deve defender para todos a lei natural e a lei social, indiretamente ligadas à lei divina. Os próprios protestantes, né, que não têm o sacramento do matrimônio, são obrigados a reconhecer a indissolubilidade do casamento, de modo que o divórcio é, como sempre foi, o ideal, a grande aspirações dos gozadores, dos boêmios, dos libertinos. E basta você observar quem enxerga a sociedade moderna, as pessoas, a grande maioria das pessoas, não vê problema no divórcio, né? Até muitos dos que se dizem católicos. Mas quando a gente vai ver o tipo de vida que a pessoa leva, é como aqui o texto fala: gozadores, boêmios, libertinos, pessoas que curtem a vida, que buscam satisfações carnais e prazeres momentâneos. Então, é natural que eles não queiram se comprometer de corpo e alma com outra pessoa. Faz ali um contrato qualquer, ou vai até morar junto. Se não der certo, como eles dizem, né? Não deu certo, cada um vai para o seu canto e vai ser feliz. É o que eles chamam de felicidade. Esta sim é uma verdade inegável. Para quem quiser saber um pouco mais desse texto, né, que a gente está abordando aqui, recomendo o livro O Anjo das Trevas, do padre Júlio Maria Lombardi. É um livro onde ele denuncia, né, os grandes inimigos da Igreja, né, e os grandes agentes de destruição da ordem social católica. Aqui a gente fala do divórcio, mas tem o sexismo, a maçonaria, o comunismo, o espiritismo, etc. Analisemos aqui as diversas teses para, no meio da confusão, salientar a única tese verdadeira. Vamos botar a tese 1, a teoria divorcista. No fundo,
Apesar de todo o palavrório paradoxal dos divorcistas, o divórcio resume-se na seguinte teoria: a finalidade do matrimônio é procurar sensações, é o que eu falei anteriormente. Sensações é prazer e gozo. No dia em que, por uma razão qualquer, tais sensações deixarem de existir, o matrimônio não terá mais razão de ser. A ruptura absoluta e definitiva entre os cônjuges será a coisa mais lógica do mundo. É o que eu acabei de falar acima. E os filhos? E a educação dos filhos? E o escândalo? São uns tantos preconceitos, são uns tantos preconceitos. Procuro outro companheiro ou companheira e tenho razão. Simples assim, né? Os filhos vão ter que ver seu pai com a nova mulher e sua mãe com um novo homem e fingem-se que não há escândalo nenhum para a criança. E desde cedo as pessoas já vão aprendendo a conviver com essa lama. A lama não suja mais, visto que o divórcio foi inventado para que a gente se deleite na lama sem se sujar. Chega ao ponto, né, das pessoas nem terem mais a mínima consciência desse grande mal. A sua esposa deixou de agradar-lhe? Uma coisa bem egoísta, né? Bem egoísta, bem tudo voltado para o prazer pessoal, né? O marido é o objeto de satisfação da mulher. Quando ele não serve mais é cuspido fora, e a mulher também. Ela é objeto sexual e de prazer do homem. Não deu certo, joga fora também, arranja outra. E assim vai girando a roda. A esposa deixou de agradar-lhe? Não se incomode. O legislador reserva-lhe todos os meios de separação, é só escolher. Incompatibilidade de gênio, rusgas precoces, adultério comprovado, então a alçada de todas as fraquezas, de todas as covardias, de todas as covardias, de todas as traições. Entre os romanos pagãos, isto era costume, era lei, como os divorcistas fizeram hoje na sociedade, né? A gente casa-se na esperança de se divorciar. O divórcio é como fruto do normal do matrimônio. Mudam a lei e não podem fazer outra coisa senão a lei do adultério. Com a religião nupcial, o pudor desaparece. E os mesmos homens, as mesmas mulheres que excitavam a admiração do mundo pela sua pureza, excitam agora o espanto pela luxúria. Ou seja, a pureza era o que as pessoas tinham para apresentar. Agora é a luxúria. Basta você ver os trajes, as roupas das mulheres e homens, né, depois das redes sociais. Todo mundo o tempo todo seminu, esbanjando luxúria. Estes fantasmas de uniões passageiras, todas baseadas em prazer e interesse, desgostam-se do matrimônio e esgotam a fonte da vida. A população diminuiu e continua a diminuir, e Roma não teve mais soldados para defender-se das invasões dos bárbaros. Muita semelhança, né? A história vai se repetindo. Aqui ele fala da história de Roma, né? Do Império Romano, e a gente vai fazendo aí um link com esse mundo decadente que a gente vive. A santidade do matrimônio é sacrificada à paixão, diante da qual todo joelho deve dobrar-se, tudo em função do prazer, tudo em função do curtir. A luz, a civilização, o progresso, a própria ciência parecem demonstrar que a solidez das instituições sociais está subordinada aos caprichos, às fantasias, aos apetites baixos dos homens. Outrora pensava-se o contrário. Numa sociedade católica ensinava-se que a salvação e a estabilidade da sociedade deviam dominar os impulsos da natureza e que o matrimônio em particular era destinado a meter um freio ao furor das ondas. Mas contra tudo isso grita o divorcista moderno, que tudo isso é preconceito. Sempre aquele mesmo jogo de palavreados e nomenclaturas. É preconceito, idiotice, escravidão. Seja tudo submergido, engolfado. Esta é a lei do divórcio. O divorcista, para legitimar a sujeira do divórcio, raciocina como segue:
A lama só pode sujar quem tiver limpo. Volvendo-se na lama, não há mais sujeira. É sujo sobre sujo, lama sobre lama. Tudo fica sujo. E o contraste entre o limpo e o sujo não existindo mais, permanece apenas uma questão de palavras. O sujo não existindo mais, tudo é limpeza. A própria lama é a limpeza. Segundo ponto, a instituição matrimonial. Para bem compreender o mal do divórcio, é necessário ter uma ideia clara do que é o matrimônio no sentido cristão. Perante a Igreja Católica, o matrimônio estabelece uma tríplice essência. Ela é uma instituição natural, uma instituição social e uma instituição religiosa. Repetindo, instituição natural, social e religiosa. A instituição natural é uma instituição porque a constituição natural da humanidade a exige para completar cada indivíduo, dando-lhe auxiliar semelhante a ele, de que fala a Bíblia, e depois para assegurar a nutrição da espécie nas condições suficientes ou felizes. Talvez daí nasceu a história, né, de cada um é a banda da metade, cada um é uma metade da banda, né? Porque na verdade, um homem sozinho, ele não gera vida, uma mulher sozinha não gera vida. Então homem e mulheres se complementam. Por isso cada um é um lado, é como se fosse, né, analogicamente, o lado da laranja. E os pervertidos modernos já gritam isso, né? Cada um é uma fruta inteira, né? Ninguém é a metade de ninguém, cada um é a banda inteira, é a fruta inteira. É um grito de rebeldia como se cada um se bastasse. Isso é falso. Porque se o homem e mulher fossem independentes absolutamente, né, não teria como gerar vida. São sexos complementares, ou seja, um precisa do outro. A indissolubilidade do matrimônio é de direito natural porque a família ela é anterior à sociedade, como o homem é anterior ao cidadão. Antes de pertencer ao Estado por um direito civil, o homem já pertence a uma família por direito natural. Não se trata aqui de fatos, mas da natureza das coisas. O casamento é um contrato conjugal. Este contrato consta de 3 partes essenciais: a união, o princípio e o fim. A união é a mais perfeita que se pode imaginar. É o enlace de 2 corpos em um só corpo, de 2 almas numa só alma. O princípio é a constituição da família ou ligação inseparável entre o pai, a mãe e os filhos. E o fim é uma pessoa humana, o filho. Então, não há poder nenhum humano ou divino que possa impedir o filho de ter seus pais, a relação de filiação, e nem os pais de terem a relação de paternidade com o filho. Ora, tais relações só têm realidade na indissolubilidade do vínculo conjugal. A dissolução da união entre o pai e a mãe não se refere a 2 seres, mas um só. O filho quer o pai e a mãe na unidade pessoal. Isso é óbvio. Se o pai e a mãe estiveram juntos para fazer, é necessário que estejam juntos para criar, para orientar. O divórcio ele destrói essa relação. A mulher geralmente fica com a guarda dos filhos e vem um outro homem pelo meio e forma ali uma família, uma falsa família com aquela mulher, como se os filhos não tivessem pai tendo pai. Isso sem contar a quantidade de filhos que perdem o contato com o próprio pai, porque as mulheres, às vezes, até por uma questão de independência, viaja, se muda, vai para uma outra cidade, vai para um outro estado, e o pai perde o direito ali de ver os filhos, e vice-versa. Embora os casos menores, a grande parte, é o homem que sai perdendo. As mulheres têm as reclamações de que não tem assistência do marido, do ex-marido, que eles chamam de ex-marido. É lógico, a família foi destruída, cada um foi para o seu lado. Como é que vai ter união? Não tem, é bem difícil manter isso aí.
E as consequências, né? O trauma psicológico nos filhos, que nenhum filho no fundo quer ver a mãe com outro homem que não seja o pai, nem o pai com outra mulher que não seja a mãe. Isso é antinatural. Nenhum quer sua mãe com um segundo marido, nem quer seu pai com uma segunda mulher. A segunda instituição é a instituição social. Pelo fato do matrimônio estabelecer-se como um ponto de origem, ele torna-se uma instituição social. O divórcio é radicalmente contrário à lei social porque quer desfazer o que não pode ser desfeito, isto é, a paternidade, a filiação, os vínculos de sangue que unem os indivíduos do mesmo lar e da mesma estirpe. Cada criança tem as informações genéticas do homem que o gerou e da mulher que o gerou. Um filho jamais deixa de ser. Esse vínculo sanguíneo é indissolúvel. Aliás, esse vínculo sanguíneo mostra de forma natural de que o divórcio é uma aberração. Os filhos, cada ser humano é a prova viva de que a união entre o homem e a mulher é indissolúvel. Ele jamais vai deixar de ser filho de sua mãe, ele jamais vai deixar de ser filho de seu pai. Ele é o elo que une ali os dois e esse elo nunca se rompe. O divórcio faz as pessoas viverem como bichos. É mulher tendo filho com 2, 3, 4 homens distintos, homem tendo filho com 5, 6 mulheres distintas. Exatamente como animal. E é isso que o divórcio faz, a promoção da bestialidade, da animalização do ser humano. Toda essa ligação sanguínea é indestrutível porque reflete algo maior, né? Reflete a Deus. Não é ciência nenhuma que vai dizer que é indissolúvel. A biologia mostra que esse laço pai, mãe, filho é indissolúvel. Biologicamente a gente mostra isso. A natureza das coisas mostra isso. E como isso é natural, toda ordem natural ela é entendida, ela não é inventada do homem. Ela vem de algo superior ao homem, que transcende ao homem, vem de Deus. Isso não pode ser destruído como é indestrutível a árvore com suas raízes, tronco e ramos. Cortar um é matar o outro. A família é uma verdadeira árvore de vida, cujas raízes são os pais, cujos filhos formam o tronco, cujos ramos são os descendentes. Separando as raízes, o tronco morre e morte do tronco destrói os ramos. E é exatamente isso que os filhos de Satanás, os inimigos da igreja querem. Modernistas, comunistas, marxistas, maçonaria, o próprio protestantismo, apesar de eles se vangloriam tanto de ter Bíblia, mas o divórcio é normal no meio dos protestantes. Embora está lá na Bíblia com todas as letras, eles que tanto gostam de Bíblia, e eles simplesmente jogam na cara de Nosso Senhor, que eles fazem o que eles querem. Entre os protestantes é comum o divórcio, é comum, é aceitável. Essa bagunça da lei de Deus. Nosso Senhor deixou claro que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Mas os protestantes acham que o homem é maior do que Deus e permitem o divórcio. Instituição religiosa. Enfim, as mesmas razões farão do matrimônio uma instituição religiosa, porque a religião, legando ao homem sua origem primária, é impossível que a religião não tome a seu cuidado o direito individual e o direito social do homem, para confirmar a ambos pela sua autoridade. Pelo fato de ser o matrimônio uma instituição social, segue-se que as leis devem conhecer uma instituição em que a sociedade encontre seu primeiro fundamento. Tal é a concepção cristã do matrimônio. Basta compreendê-la para ter a resposta clara a todos os sofismas e erros dos que fazem do matrimônio um simples instrumento de prazer e perversidade. Compreende que esta tríplice instituição não pode de modo algum
ser modificada nem pelo poder individual, civil ou religioso, nem mesmo a religião pode modificar isso. Só o autor dessas três partes, só Deus poderia revogar essa tríplice instituição. Eis porque só a Igreja de Jesus Cristo, católica, apostólica, romana, só ela, contra todas as seitas e todas as paixões, tomou uma atitude firme e decidida, lançando o seu non licet, não permitido, aos legisladores e aos povos que proclamam o divórcio. Ela ensina, ela sustenta inabalavelmente a indissolubilidade do matrimônio como sendo o princípio da união, da felicidade, do progresso e do amor. A terceira tese, já falamos aqui da tese divorcista, que foi a primeira instituição matrimonial, e agora vamos falar da tese sociológica. A tese sociológica abrange os elementos constitutivos do matrimônio, que são os laços que prendem os esposos entre si e os filhos. Esses laços são de 6 espécies: natural, psicológico, biológico, social, moral e fisiológico. De novo, natural, psicológico, biológico, social, moral e fisiológico. Vamos falar de cada um deles rapidamente. O laço natural. O regime natural das relações heterossexuais é aquela de uma sociedade estável, comportando uma medida de instabilidade a ser determinada por leis religiosas. É o que chamam o regime de matrimônio ou contrato pelo qual o homem ou a mulher se associam, dando-se direitos mútuos em vista de atos determinados, aptos à propagação da espécie humana. Porque esta união inseparável entre esses dois elementos? Porque este regime é o meio necessário para alcançar este fim e porque o meio deve se adaptar ao fim. As relações entre o homem e a mulher tendem a um termo natural, a aproximação sexual, união cuja intimidade está expressa na Bíblia. Serão os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. O segundo laço, o laço psicológico. Considerando o laço psicológico e afetivo que acompanha essa união, compreende-se que alma e coração se deem e se fundam nesta aproximação, com toda a força de sua liberdade e sua paixão exaltada. Ora, esse elemento afetivo tem como corolário natural o exclusivismo e o ciúme, a vontade de conservar para si o ser amado, isto é, de formar com ele uma união duradoura, uma sociedade. O fruto natural da união dos sexos é a produção de um novo ser vivo. Ora, as condições em que se faz essa produção mostram que, no plano da natureza, a união dos pais deve ser estável. Homem e mulher são princípios de vida, porém são princípios incompletos, ou seja, eles não se reproduzem sozinhos, que se devem unir para completar e exercer seu poder. O laço biológico, terceiro. Assim unidos, eles formam um princípio novo, único, suficiente para produzir um efeito comum, a criança. Duas vidas se unem para produzir uma terceira que, em sua unidade, realiza e prolonga a fusão das vidas progenitoras. Ou seja, os filhos são a nossa sequência. Nossos descendentes, eles são nossa continuidade. Os pais ficam unidos e identificados em seu fruto. Ou seja, os filhos refletem a imagem dos pais e por isso devem ficar unidos fora desse fruto. Que bonita a doutrina. Perdoe-me, o quarto laço, que é o laço moral. A criança é símbolo vivo da sociedade criada pelos pais nas suas relações. A este símbolo corresponde um estado de alma em harmonia com as realidades físicas. Ao nascer, a criança manifesta-se nos pais um sentimento particular, o sentimento da paternidade e da maternidade. A alma e o coração dos pais ficam ligados à criança, em que encontram e amam a continuação da própria vida. Nossa, é bonito demais. Os filhos é a continuação da própria vida dos pais.
Deste modo, cada um dos progenitores forma uma sociedade com seu filho, associados para educá-lo, como foram associados para gerá-lo. Gerar e educar são dois elementos que se completam na síntese dessas suas vidas. O laço moral. Um laço moral vem a juntar-se a esse laço biológico, gerando um ser incapaz de viver sem o seu auxílio. As crianças precisam dos pais. Eles se comprometem a satisfazer as suas necessidades. Eles tomam a responsabilidade desta vida. Um dever gravíssimo liga a vida dos pais à vida de seus filhos, e tendo ele para obrigações para com o mesmo filho, ficam ligados entre si para educá-los. Mas o divórcio vem lá como uma machadada e separa tudo isso e quebra tudo isso. E isso não é somente em virtude das leis fisiológicas e psicológicas, mas, sobretudo, em nome das leis morais, em nome da vida da criança, em nome da existência da espécie humana. E do ato gerador estabelece obrigatória entre o homem e a mulher uma sociedade estável, condenando sem restrição o amor livre. O amor livre é o fruto da promiscuidade, da fornicação, que eu acho que hoje em dia o mundo quase ninguém mais guarda essa pureza, né? A grande maioria das pessoas praticam a fornicação, o amor livre, o sexo sem vínculo com o matrimônio. Daí tanta gente, nada mais lógico do que tanta gente defender o aborto. Tratar o filho como se o filho fosse algo indesejado que tem que ser abolido. O sexto laço, que é o laço fisiológico. E não é somente o interesse da espécie humana que exige a forma social nas relações do homem e da mulher. São também os interesses dos mesmos indivíduos, o homem e a mulher, são física e moralmente dois seres complementares um do outro e, em consequência, exigem a vida em sociedade. A auxiliar semelhante a ele, do Gênesis, é, pois, em geral e nas consequências normais, uma necessidade, uma lei da natureza. A este respeito, a união livre ela é anti-humana. E agora, resumindo tudo, eis os princípios sociológicos irrefutáveis que ninguém pode negar e que provam a necessidade do matrimônio indissolúvel, indestrutível, formando uma sociedade estável, duradoura entre os esposos. Tal sociedade é exigida pela natureza, e a finalidade das relações sexuais entre os esposos, finalidade que é consequência normal dessas relações. O regime que essas relações exigem dimana da sua natureza. Estes argumentos, o caráter social e estável entre o homem e a mulher, condenando deste modo a desordem da união livre e da promiscuidade. Estas duas pragas, a união livre e a promiscuidade, não têm em si uma diferença essencial ou de princípio, mas uma simples diferença de grau. O regime normal é, pois, a sociedade de duração indefinida ou o matrimônio. Este regime é imposto pelo caráter psicológico do homem e da mulher, pelos seus instintos profundos, pela necessidade da raça humana, pelo caráter complementar dos sexos. A união livre está em oposição com as exigências racionais do homem e ficam condenadas por elas. Está aí uma grande reflexão do livro do padre Júlio Maria, repito, O Anjo das Trevas, na parte do divorcismo como um grande mal social. Por hoje é só. Até a próxima, pessoal.